meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal que eu criei para poder compartilhar com vocês a minha paixão por cinema e terror. Então a ideia do canal é essa, eu trazer aqui indicações de filmes e séries do meu gosto, né, são as coisas que eu gosto de assistir, do gênero do terror, certo? Então antes de mais nada, para que a gente comece bem esse canal, se inscreva, deixe seu like e sim, eu vou usar todos os bordões de youtuber que eu tenho direito, porque isso vai me ajudar muito no canal, tá? Então bora falar de terror. Bom, quando a gente pensa em terror, as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça, de acordo com a minha pesquisa via Instagram, são medo, espírito e sangue. Acontece que nem todo filme ou série, qualquer obra de terror, precise necessariamente trabalhar com essas características. Tudo depende do subgênero em que a obra é inserida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no primeiro vídeo, sobre os subgêneros do terror. Bom, para começar, vamos falar de terror e horror, que são duas coisas diferentes. A ideia do terror é aquele sentimento de angústia que precede a situação horrível que a personagem ou você vai passar, sim? E o horror é o sentimento de repulsa após esse sofrimento, essa tragédia ou qualquer coisa que tenha acontecido relacionada ao terror que você estava sentindo. Sim, terror é o sentimento que precede a situação horrível e horror é o sentimento de repulsa após essa situação ter ocorrido, ok? Tá, dito isso, vamos pensar nos subgêneros. Eu vou falar eles aqui dos mais classicões que tem, tá? Porque é lógico que o ser humano ele tá constantemente precisando colocar coisas em caixas, em categorias, então vários subgêneros surgem todos os dias, exageradamente falando, mas sempre surge um subgênero novo. Os classicões, vou colocar eles em ordem alfabética, porque tem alguma coisa em virgem aqui nesse mapa astral que não me deixa fazer diferente, ok? Então vamos começar pelo found footage. O found footage é o falso documentário. Normalmente ele é gravado em primeira pessoa, então o personagem tá ali gravando usando uma câmera de baixa qualidade para remeter o próprio celular dele ou uma câmera mesmo ruim. E a ideia toda é essa, amigos com uma câmera participando de algum acontecimento ali. O que me faz gostar de um filme found footage e realmente entrar na trama, que é a ideia, fazer com que o público se sinta parte da história, é eu não em nenhum momento do filme pensar por que isso daí estaria sendo filmado na vida real, se fosse vida real. Se isso não passa na minha cabeça em nenhum momento do filme, é um bom filme, pra mim. E alguns exemplos são A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal. Subgênero gore. O gore, a ideia dele é causar repulsa em quem tá assistindo de acordo com o que o personagem tá passando. Tem muito sangue, muito sofrimento, muita dor, mutilação, é o show de horrores. Sim, na maioria das vezes ele trabalha muito com a questão psicológica dos personagens e automaticamente a gente que tá ali assistindo se sente muito mal com tudo aquilo. Eu costumo dizer que é um subgênero que precisa ter estômago pra assistir, então se você tem uma certa sensibilidade, filmes gore não são a melhor pedida. Sim? Exemplos de filmes gore: Mártires, Holocausto Canibal e eu acho que o mais famosinho e mais leve dos que eu já assisti, Jogos Mortais. Sim, ele é o mais leve. Horror cósmico. Horror cósmico trabalha com possessão astral, ocultismo, criaturas alienígenas, tudo que tem a ver com cosmicidade. Se existe essa palavra, não sei, posso ter inventado agora, tudo bem. Ele é inspirado no autor H.P. Lovecraft, de livros, que trabalha com terror, ficção científica e fantasia. Mistureba toda. Não sei se vocês já viram alguma imagem, algum desenho de tentáculos, triângulos. Tudo isso são algumas características do horror cósmico. E aí, dois filmes que caracterizam esse subgênero são The Void e Alien. Monstros.
Monstros é um subgênero que trabalha com o protagonista, por assim dizer, sendo uma criatura não humana, com mutações e enfim. Sim, ele tá muito atrelado a outro subgênero que é o sobrenatural, que a gente vai falar já já. Então, dentro desse subgênero de monstros, a gente tem o filme Drácula de Bram Stoker, Cloverfield, Lobisomem, Madrugada dos Mortos, todos esses que a ênfase são as criaturas. What are you? Vampires do exist. Psicológico. Esse particularmente é o subgênero que eu mais gosto. E quando eu falei lá no início do vídeo sobre aquelas características, quando a gente fala em terror, a gente pensa primeiro medo, espírito e sangue. Nesse subgênero, essas características quase nunca aparecem. Porque a ideia não é fazer o público pular da cadeira, não é escorrer sangue pela tela, não é nada disso. É justamente trabalhar com o psicológico e fazer a gente se sentir mal, angustiado, tenso, ficar pensando depois do filme. Muitas vezes a gente assiste ao filme de terror psicológico e ou acha que não entendeu nada e precisa pesquisar depois, ou entende e fica pensando sobre aquilo muito tempo. É um dos meus subgêneros favoritos, com toda certeza. E 2 exemplos, A Bruxa e Good Night Mommy. Filmaços. Let us pray. Subgênero slasher. Um dos mais conhecidos, com certeza, porque se trata do quê? Um assassino perseguindo uma vítima. Essa é a história base de um filme slasher. Sim, dentro dele a gente tem Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, pensando nesses mais antigos e clássicos. Eu costumo dizer que é o meu terror água com açúcar, porque é aquele que eu consigo colocar, não preciso pensar muito, só assisto, me divirto e tá tudo bem. Os filmes slasher, normalmente, pelo menos os clássicos, eles têm essa coisa de o assassino ter uma característica, né? É uma faca, é uma máscara, é uma roupa, que já fica ali caracterizado pra quando começar o filme ou a gente fala o nome do filme, já remete a esse assassino. Isso acontece muito com o Jason, com o Michael Myers, Fred Krueger. Sim, é mais ou menos por aí. Sobrenatural. O queridinho dos subgêneros, ou o contrário, o subgênero que faz as pessoas dizerem: eu não gosto de terror, eu tenho medo de terror, eu não posso com terror, não durmo depois da noite. Por quê? Porque o sobrenatural trabalha, como o próprio nome diz, com o sobrenatural. Espírito, fantasma, possessão demoníaca, criaturas, e aí a gente se atrela lá ao subgênero dos monstros, e aí é o que causa esse temor no público e nas pessoas em geral não quererem assistir o terror. Exemplos de filmes desse subgênero: O Chamado, O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose, Invocação do Mal, ou seja, todos os filmes que trabalham com coisas não naturais. I watched the tape. Thriller. O thriller ele trabalha basicamente com o suspense e causar medo aos poucos, tanto a personagem quanto a quem tá assistindo. Sim, eu acho que esse subgênero é o que mais abrange público, porque justamente ele não tende a trabalhar tanto com essa coisa do medo, do jumpscare, né? Do sangue, dos espíritos, nem sempre tem, depende do outro subgênero ao qual ele é atrelado. Então ele trabalha muito com suspense, que é o que costuma agradar a galera. Alguns exemplos: Get Out e Psicose. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. Trash. O trash ele pode ser confundido com o gore, porém não. O gore é um subgênero sério do terror. Ele realmente quer te causar um sentimento horrível de repulsa perante as mutilações, mortes e sangues todas que aparecem. O trash é o contrário. Ele abusa, ele exagera do cômico dentro do terror. Então são cortes, são sangue, são deformidades muito, muito exageradas. Mas assim, antes eles eram filmes de baixo orçamento. Isso categorizava um filme como trash. Hoje os diretores usam artifícios dos filmes trash por estilo, porque querem fazer um filme ao estilo trash. Sim, e aí alguns exemplos: Planeta Terror e O Ataque dos Vermes Malditos. With an attitude to boot.
Bom, gente, os subgêneros que eu quis trazer são esses, que são os mais falados e comentados, enfim. E é claro, um filme de terror não necessariamente vai ter apenas um subgênero. Ele normalmente tem vários. Como eu comentei, um filme de monstro normalmente é um filme também sobrenatural. Um filme de terror psicológico pode ser sobrenatural. Ou ele pode ser um psicológico e thriller. Ele pode ser gore e psicológico. Eu quis trazer esse primeiro vídeo pro canal justamente porque, enquanto eu for trazendo as indicações de filmes e séries, eu quero categorizar elas antes, pra gente já ter uma ideia do que vai ser falado. Tem algumas pessoas que têm muito problema com terror sobrenatural, não podem com filmes de espíritos, por exemplo. Então, se ela sabe que essa obra é de terror sobrenatural, ela já não vai assistir. Sim, ela não vai se sentir tão mal. Ou alguém que tem muito problema com muito sangue, mutilação, essas coisas. Se eu falar que é um terror gore, já não dá pra assistir, entende? Então é por isso que eu resolvi trazer nesse primeiro vídeo de inauguração do canal. Sim, e eu tô bem animada. Bom, gente, então eu acho que é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Me sigam lá no Instagram, @morenodosanjos, igual pra Twitter, pra vocês saberem mais sobre mim. E lá eu sempre vou ficar divulgando quando eu for postar vídeo aqui no canal. E, na verdade, eu comecei toda essa história do Dicas dos Anjos lá no meu Instagram, dando dica pra galera que me segue, os meus amigos, e eles me incentivaram muito a criar esse canal aqui. Então aqui estou. Muito obrigada e até mais!